Queridos, nós terminamos algumas mensagens, na verdade foram poucas as mensagens, mas nós terminamos um ciclo de mensagens, pois você que já faz parte aqui da Lagoinha São Miguel Paulista, você que já caminha com o pastor Rodrigo, você sabe que o pastor Rodrigo gosta de pregar em séries. Então são séries de sermões. E algumas mensagens atrás, de domingos passados que nós falamos, eu falei sobre coisas que estão relacionadas à nossa vida. Algumas dessas coisas que estão relacionadas à nossa vida está também no meu livro, Coisas da Vida, que eu tenho um exemplar ali. Outras nós não falamos, mas é o que estava no meu coração, coisas que acontecem de repente, relacionamentos e tantas outras coisas que acontecem no universo de nossas vidas. Terminamos esse assunto. Agora, o que está em meu coração, o que está ardendo em meu coração, e na verdade, desde quando começamos este ano, eu orando a Deus e falando com Deus acerca daquilo que Ele tem como propósito para a nossa comunidade cristã, para a nossa realidade, uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi, de fato, cristão e identidade. E quando eu falo de cristianismo e identidade, ou de cristão e identidade, eu falo daquilo que permeia, daquilo que faz parte do universo de um cristão. Como nós poderíamos caracterizar um cristão? Por isso, aquilo que identifica o cristão, essa seria a ideia, e é partindo desse pressuposto, dessa ideia, que eu quero refletir alguns domingos daqui para frente com os irmãos. Ora à noite, ora pela manhã, e se porventura você tem o hábito de vir à noite, então quando for o momento da manhã, assista depois no YouTube para que você possa participar desta série de mensagens que tenho certeza que será luz, será bênção para o nosso entendimento nessa realidade, nessa contemporaneidade. Quando falamos de cristão, nós não estamos falando de cristianização. Existe uma diferença muito grande em cristianizar e ser cristão. Quando eu falo de cristianizar, eu estou falando de catequismo, eu estou falando de um aprendizado. Então, quando eu falo de cristianizar, você leu alguma coisa sobre o cristianismo. Só que o fato de ter lido não faz de você um cristão. Então, cristianizar é totalmente diferente de ser cristão. Quando falamos de ser cristão, eu estou falando de um posicionamento de vida. Eu estou falando sobre uma experiência de vida. Uma experiência de vida testemunhal em sociedade com base na fé. Então, quem é ou quem seria o cristão? O cristão é aquele que de fato se posicionou em fé, em seguir a Jesus Cristo e revela isso para a sociedade. Ele não tem vergonha de revelar quem ele é. Este de fato é o cristão. Cristão, quando falamos de cristão, é aquele que, a grosso modo, é o seguidor do Cristo. Logo, se segue a Cristo, ele fala como Cristo, ele pensa como Jesus, ele anda como Jesus, ele se deixa ser enganado. As pessoas vão se enganar quando olhar para ele, vão pensar que é o Cristo, vão confundir ele com Jesus. Esse é o cristão. O cristão é o discípulo de Jesus, e quando falamos de discípulo de Jesus, estamos falando daquele que anda na cola do seu mestre, ao ponto de ser a sombra do seu mestre. Então, cada passo que o mestre dá, o cristão também dá. É análogo, é parecido, é similar, estão juntos, quase inseparáveis. O cristão é aquele que conhece o seu mestre na intimidade, sabe da agenda do seu mestre. Esse seria o cristão. A palavra cristão, ela não era bem vista, ou comunidade cristã não era bem vista no século de número 1 ou no século I. Quando falamos de cristão e de comunidade cristã no século I, estamos falando que cristão, ele era um herege, e que a comunidade cristã era uma seita. Cristão
e comunidade cristã não era bem vista no primeiro século, tanto que o sinédrio judaico vai perseguir os cristãos, vai matar os cristãos e vai tê-los como herege, como seita. Depois, nós temos Roma, que vai achar que o cristão é como se fosse um vírus, uma infecção que está infeccionando toda a sociedade. Então, isso tem que ser retido, isso tem que ser contido. Então, vamos destruir o cristianismo, vamos matar os cristãos. Logo, no início do século, o cristianismo não era algo benquisto. Porém, quando olhamos para o cristão, a sua trajetória, a sua peregrinação, ela pode ser comparada à trajetória, à peregrinação do povo de Israel. Por exemplo, o povo de Israel viveu escravo. Nós, outrora, éramos escravos do pecado. O povo de Israel precisou de um libertador, precisou de um salvador. Nós também precisamos de um libertador. Nós também precisamos de um salvador. O povo de Israel peregrinou no chamado deserto. Nós estamos peregrinando nesta vida. A nossa vida, ela pode ser definida como uma peregrinação de fé. E esta vida, nesta realidade chamada mundo, também pode ser interpretada como se fosse o nosso deserto. Logo, quando olhamos para o cristão, Israel tem fatos históricos, Israel tem realidades que representam, são figuras, tipos e arquétipos para a minha vida e para a tua vida, que servem de modelo para a minha e para a tua existência. Então, o que aconteceu como história, como fato em Israel, serve como representatividade para a nossa vida. E se algo parecido com Israel acontece conosco, o que dizer de nós em relação a Cristo? Pois quando falamos de Cristo, nós vamos ver que o apóstolo diz que nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros de Cristo. Logo, de fato, as pisaduras do mestre, as calúnias, as perseguições, o ódio que o mestre ele sofreu, é bem provável que você e eu também soframos. Tanto que ele mesmo diz que nós seríamos perseguidos, odiados por causa da justiça, por causa do nome dele, por causa dele. Em outras palavras, aquilo que de fato soa como ruim, o fato dele ser o Cristo e eu cristão, pode acontecer comigo. Mas também no que diz respeito à glória, à majestade, à recompensa, também diz respeito a mim. Então eu sou e tenho que ser a imagem desse Cristo. Este é o cristão nessa terra. Entretanto, quando lemos Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1, algo inusitado acontece com Jesus. Em Mateus 3, o finalzinho, Jesus ele sai das águas batismais e ele se depara com o Espírito Santo. Quem sabe Jesus ali secando o cabelo com a toalha, e logo em seguida, quando ele tira a toalha da cabeça do rosto, aí quem ele enxerga? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz assim, ó, vamos dar um rolê, vamos passear. E o Espírito Santo leva ele para o deserto. A grande pergunta é, por que o Espírito Santo, ele levou Cristo ao deserto? Acredito que a resposta está ainda em Mateus 4:1, e ela é clara, ela é objetiva. Nós não precisamos de grande conteúdo hermenêutico, exegético, para poder saber o que está acontecendo. Por que Jesus foi levado ao deserto? A resposta é simples, para ser tentado pelo diabo. Agora, esta pergunta, já que aquilo que aparece ou surge ou acontece com Cristo, pode também acontecer comigo? A grande pergunta é, por que eu sou levado ao deserto como cristão?
Quem levou Jesus ao deserto? Primeiro, quem leva Jesus ao deserto é o Espírito Santo. E a palavra Espírito na Bíblia, ela tem três conotações que dá a ideia de ar. A primeira conotação de Espírito na Bíblia está em Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Eu não estou seguindo uma ordem cronológica, mas para os irmãos entenderem o que significa a palavra Espírito. Em 2 Timóteo 3,16, a palavra Espírito, ela significa sopro. Paulo assim escreve: toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra inspirado aqui é teopneusto. Pneusto vem de pneuma, que é espírito, ou simplesmente sopro. O primeiro significado de espírito na Bíblia é sopro. O segundo significado, fôlego. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Em algumas versões, o espírito de vida. Então, o segundo significado do termo espírito, fôlego. O terceiro significado do termo espírito, vento. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. No original aqui, a palavra viração dá a ideia de vento. Uma brisa suave no entardecer, na viração do dia, como você e eu, nós falamos. Então, quando Jesus ele sai das águas batismais, o Espírito Santo assopra e leva ele ao deserto. E aqui é o X da questão. Por que é que o Espírito Santo assopra em determinados momentos de nossas vidas e nos leva para o deserto? Por que o Espírito Santo não assopra e não nos leva para uma churrascaria, por exemplo? Por que ele não assopra e não nos leva para países paradisíacos, colônias de férias? Por que de vez em quando, em nossa peregrinação de fé, de vida, como cristão, por que tem que ter um estigma? Cristão tem que passar pelo deserto. Do mesmo jeito que, quando João, escrevendo no capítulo 4, se referindo ali a Jesus, ele disse que era necessário passar por Samaria. Necessário passar por Samaria. O que dá a entender é que tinha uma outra rota. O Waze poderia calcular por um outro caminho, o Google Maps poderia levar para um outro lugar, mas ele falou que não, tem que passar por Samaria. Por que existe um estigma, uma marca? Cristão é sinônimo de deserto. É uma das características do cristão, mergulhar, adentrar, viver em sua experiência de profissão de fé testemunhal neste mundo, no deserto. E acredito que a primeira grande resposta pela qual o Espírito Santo ele nos leva ao deserto é porque eu encaro o deserto de nossa peregrinação como se ele fosse um ponto de decisão. É como se você parasse em uma bifurcação onde tivessem dois caminhos. O deserto é isso. Porque quando eu olho para Paulinho, ele escrevendo acerca do Cristo, ele compara o Cristo a Adão. Escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que Adão foi o primeiro homem. Poderíamos dizer que Adão é o primeiro filho de Deus. E depois logo vem Cristo, o último homem, ou o segundo Adão, como escreveu Paulo. Em outras palavras, o segundo filho. A ideia que Paulo quer passar em relação nesse comparativo de Jesus com Adão é que todas as áreas que Adão falhou, Cristo venceu. Todas as áreas que Adão fracassou, Cristo superou, Cristo venceu. Quando olhamos para esse comparativo de Adão e Jesus,
nós vamos ver que o Adão, ele é a representatividade de todos os filhos que pularam para fora de Deus, achando que poderiam encontrar vida longe de Deus. Em outras palavras, Jesus é o único filho de Deus que não pulou para fora de Deus. Continuou preso no Pai, ligado ao Pai, ao ponto de ser um com o Pai. Quando falamos de pecado original, que é o pecado de Adão, pois a Bíblia fala de pecado e a Bíblia fala de pecados, tá? E quando a Bíblia fala de pecado, está falando da condição. Está falando do fato de você nascer em iniquidade, de você ser concebido em transgressão. É justamente o pecado adâmico. E que pecado é esse? É você ter a soberba, é eu ter a arrogância de achar que posso viver sem Deus. Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que você e eu estamos no sofá. E aí, de repente, então, ficamos apertados, porque estamos maratonando uma série. Aquela série que te cativa, que te prende, que você não quer levantar. Só que já está apertado, você precisa levantar para ir ao banheiro. E aí, quando você levanta, a sua perna esquerda, ela para. E aí você olha para a perna e fala assim, oxê, vamos ao banheiro? A perna esquerda olha para você e diz assim, quem falou para você que eu quero ir ao banheiro? Eu não estou precisando de ir no banheiro. Quem quer ir no banheiro é você. Eu não estou precisando, eu quero continuar assistindo aí a série. Faz um favor para mim, diz pausa para eu continuar assistindo. Aí você olha para a perna esquerda e fala, não, eu preciso de você para ir ao banheiro. Nós temos que ir junto, nós fazemos parte de um corpo só. Não tem como nós nos separar. Ah, tem sim. Se você teimar em levantar e ir, eu vou me desmembrar de você. Ah, é? Então tá bom. E eu levanto. No que eu levanto, a perna faz uma força contrária e ela se desloca de mim. E ela fica lá, e ó, eu vou provar, e ela me diz, eu vou provar que eu consigo viver sem você. E eu digo, você não consegue viver sem eu. E a perna então se desloca, e quando eu levanto e vou pulando numa perna só, ela vai ficando no chão e fica se estribuchando lá no chão. E ela diz assim para mim, com toda a arrogância, tá vendo? Eu tenho vida em mim mesmo. E eu digo para ela, eu quero ver até quando. Porque existe algo que nós chamamos de energia acumulativa. É como o rabo da lagartixa. Bate na lagartixa, cortou o rabo, vai ficar mexendo. Vai chegar uma hora que esse rabo vai perder a sua velocidade, a sua intensidade, vai ficar cada vez mais fraco. E chega uma hora que ele também para, fim, morreu. Esse era Adão. E Adão é cada um de nós. Todos nós pulamos para fora de Deus, tendo a pretensão de achar que poderíamos viver sem Deus. Só que o que tem é força acumulativa, energia acumulativa. Acaba. Por isso que Paulo diz que já está morto. Ele nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos. Inimigos dele. Por isso que quem não crê, está morto. Já está morto. A perna não pode viver sem estar no meu corpo, ela só pode ter vida. Ela só não vai necrosar se ela estiver ligada em mim. Por isso Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Se vocês querem dar frutos, querem ter vida, estejais ligado em mim. Se fosse hoje, Jesus diria assim, ó, eu sou a torre, para você ter internet, conecte-se em mim. Senão não tem sinal. Acabou, morreu, caiu o sinal. Então, se você quiser ter vida, tem que estar ligado em Jesus. Logo, quando olhamos para Adão e para Jesus, Jesus, ele venceu no deserto. Do mesmo jeito que Adão foi tentado, Adão no paraíso, Jesus no deserto, você e eu no deserto somos também tentados. A questão é, neste ponto de decisão, você percorrerá o caminho adâmico do fracasso, abandonando a Deus na tentação do deserto.
no calor escaldante do deserto, da angústia do deserto, da fome do deserto, da sede do deserto, ou você vai optar por vencer pela palavra como Cristo venceu. Por isso o deserto, ele é um ponto de decisão. O primeiro motivo pelo qual eu encontro que o Espírito Santo sopra e nos leva para o deserto, é para que você e eu possamos escolher de fato, somos cristãos ou não. Seguiremos a Cristo, venceremos como Cristo, ou abandonaremos o barco, murmuraremos, reclamaremos e pularemos para fora de Deus como Adão. Quem nós somos? É o primeiro motivo. O segundo motivo pela qual eu encontro, eu vejo e percebo, pela qual o Espírito Santo assopra e nos leva para o deserto. O mesmo motivo pela qual Cristo foi, para ser tentado pelo diabo. A grande pergunta é, quem é o diabo? O diabo é aquela figura que você e eu, a gente não gosta muito. Na verdade, eu poderia dizer e poderia falar por mim em especial. O diabo é aquela figura que a gente sente ódio. Um dos motivos pela qual, e não me interprete mal, e isso parece ser infantil da minha parte, mas um dos motivos pela qual eu gostaria que Jesus voltasse é para que o diabo pudesse pagar pelos seus crimes. Ficar no lago de fogo e enxofre, pagar pelos seus delitos, sofrer as consequências de sua maldade. Quem é o diabo? O diabo é aquele personagem espiritual que diria que é a personificação do mal, nele não há bondade. Apesar de poder fazer coisas boas, e aqui eu quero que você entenda que o homem mau pode fazer coisas boas, mas não significa que ele é bom. O diabo pode até fazer coisas boas, mas nele não há bondade. Nele há perversidade. Nele há maldade. O seu objetivo é matar, é roubar, é destruir, é deturpar a criação de Deus, desconfigurar, é tentar a raça humana para que ela venha se bestializar, ela venha se desconfigurar. Quem é o diabo? Segundo Paulo em Efésios capítulo 2, verso de número 2, o diabo é aquele que induz ao engano, à mentira, à falácia. Paulo escreve: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da obediência, da desobediência. Veja bem, segundo o curso, engano, falácia, mentira, esta é a função dele, enganar. Ele fala de um modo tão bonito, tão sutil, que parece que a mentira é verdade. Ao ponto daqueles que detêm a verdade se confundirem com a mentira e acharem que a mentira é uma verdade e deixar a mentira ela ser introduzida dentro da verdade e aí mesclar a verdade com a mentira. Esta é a função do diabo. O diabo é aquele que faz maldade, e Paulo faz uma advertência em Efésios 4, 27. Irmãos, Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, não deis lugar ao diabo, pois se você e eu der vazão, nós vamos cometer maldades tão quanto ele. O diabo é aquele que ruge como um leão que está ao derredor, tentando, buscando alguém que possa tragar, como escreveu Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5 e verso de número 8. Esse é o diabo. Entretanto, este personagem de cunho espiritual, acredito que você e eu não devemos desprezá-lo, mas também não devemos dar ibope. Também não devemos enaltecer, porque a palavra já o condena e já garante a nossa vitória. João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo de número 2, verso de número 14, ele diz assim: eu vos escrevi, jovens, igreja, homens, mulheres, porque vocês sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vocês já venceram o maligno, você já venceu o maligno. É por isso que você é mais do que vencedor.
Você já venceu o maligno. Já está escrito. Isso aqui já é uma sentença. Você é mais do que vencedor. Então eu não tenho que negligenciá-lo, mas também não preciso dar ibope. Segundo, a Bíblia diz que o destino dele está traçado. Apocalipse capítulo 20 e verso de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Já está sentenciado. Você pode andar de cabeça erguida. Você não precisa ter medo da fúria do diabo, da fúria do inimigo. Ele é um inimigo derrotado, declarado, mas também derrotado. Você já venceu. Então, quando a Bíblia ela mostra que Jesus é levado ao deserto, e na nossa peregrinação de forma tipificada, de forma analógica, também somos levados ao deserto, é para encontrarmos o diabo. Ele vai falar muito, e aqui então eu abro um parênteses e te falo, quando estamos passando pelo momento do deserto em nossa vida, quase nada de Deus ouvimos, mas muito o diabo ouvimos. Você pode reparar, quando você está trilhando na sua peregrinação de fé, o momento do deserto, parece que Deus se cala. Aí aquela pessoa que parece que Deus usava não usa mais, aquele sonho que parece que Deus dava não dá mais, aquele sonho, Deus não fala mais nada. Deus parece que o teto está de bronze, a sua oração não chega mais, parece que você está frio, parece que Deus não está te percebendo, não está te vendo no deserto. A angústia, a aflição, as circunstâncias que envolvem o chamado deserto, confunde a nossa experiência de fé. Deus está presente, Ele não deixou de estar. Mesmo que você e eu não sintamos, não percebamos, Ele está conosco passando por este deserto. Ele não nos abandonou. Ele trilha todo o percurso conosco. Entretanto, Deus não precisa falar para que eu entenda que Ele está. Ele está e ponto final, pois na Sagrada Escritura está escrito: eis que estou convosco todos os dias. Acabou. Se Ele falou, Ele está, não importa a circunstância, não importa a fase da minha vida, Ele está comigo e ponto final. Entretanto, nós conseguimos ouvir claramente a voz do tentador. E como é que nós vencemos o tentador? Firmes na palavra, como Jesus estava firme. Ele já é um inimigo declarado, no entanto derrotado. Mas eu tenho que ter fé na palavra e guerrear perseverante na palavra. Então, o segundo motivo pela qual eu sou levado ao deserto como cristão, aquilo que me caracteriza, é para eu ter experiências também com o diabo. Perceber quem é Deus e perceber também quem é o diabo. Conhecer as suas astúcias. Só que com esse, nós já vimos que ele está derrotado. Mas eu acrescento ainda um terceiro motivo pela qual o Espírito Santo nos leva ao deserto, para que sejamos cristãos, que pende para o lado do Cristo e saiamos como vencedores. É que além do diabo que encontramos como personagem espiritual, eu acredito que encontramos um outro diabo. Pois quando falamos do termo diabo, estamos falando de acusador. O termo diabo não é um nome. O nome do diabo não é esse. O nome dele é Lúcifer. Apesar dele não representar luz, porque nele só há trevas, o nome dele é Lúcifer. O nome não muda. Mas ele ocupou o título, ele ocupou o cargo de diabo, o cargo de acusador, o cargo de Satanás, o cargo de adversário. Ele ocupou este cargo, mas o nome dele não mudou. É um só. E logo, nesta funcionalidade, eu acredito que no deserto, para que você e eu também sejamos cristãos autênticos, verdadeiros, nós encontramos outro diabo.
que é aquele que aparece na frente do espelho. E esse é mais difícil de lidar. Porque nós somos cheios de nós. Nós vivemos no nosso mundo e achamos que estamos com a razão, e achamos que estamos com a verdade. E você pode perceber que sempre quando damos um palpite, eu dou um palpite daquilo que eu acho e entendo como verdade, como se verdade absoluta fosse. Eu me coloco na condição ou no parâmetro onde as outras coisas ao redor de mim, ela deveria funcionar segundo aquilo que eu entendo. Pois se tivesse outros Rodrigos no mundo, o mundo seria melhor. É o meu pensamento. E logo quando eu vou ao deserto e a ficha cai, eu encontro a realidade, eu deparo comigo mesmo, possa ser que a imagem que está refletida ali não venha a ser aprazível, pois eu vou encontrar um Rodrigo mentiroso. Eu vou encontrar um Rodrigo prepotente. Eu vou encontrar um Rodrigo amante do dinheiro. Eu vou encontrar um Rodrigo amante das riquezas, amante dos prazeres. Eu vou encontrar um Rodrigo que coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Eu vou encontrar um Rodrigo que machuca pessoas com as suas palavras. Eu vou encontrar um Rodrigo que não consegue compreender que o outro, ele também tem voz. Eu vou encontrar um camarada preconceituoso. Eu posso encontrar um camarada machista, eu posso encontrar várias características. Então, por que é que eu sou levado ao deserto? Para que eu tenha uma escolha entre Adão ou entre Jesus, para que eu conheça quem é o diabo e quem é Deus, e também para que eu conheça quem eu sou de fato e o que precisa ser curado em mim. O que precisa ser transformado em mim. O que precisa ser moldado em mim. O Evangelho, quando ele fala do outro, ele fala do cuidado, ele fala do consolo, ele fala do abraço, ele fala do aconchego. Mas quando ele fala de mim, ele fala para eu olhar os meus defeitos, olhar as minhas fragilidades, olhar as minhas debilidades. Nós temos que parar de olhar para o outro e condenar o outro. Eu tenho que olhar para mim e me aperfeiçoar para que Cristo, ele venha a ser a imagem realmente através de mim, para que através de mim outros encontrem como é que é um verdadeiro ser humano e com isso consiga trilhar o caminho próximo do Cristo. O ideal é nós sermos parecidos com Cristo. Esse é o cristão. Nós não seguimos ideologias humanas. O Evangelho não é uma ideologia humana. Porque não foi o homem que levou isso e colocou isso de modo divino. Foi o divino que trouxe isso para o humano. É diferente. O cristão é aquele que é análogo ao seu mestre. É por isso que agora eu consigo entender quando Jesus, então, ele ora dizendo: Senhor, Pai, livra-nos do mal. Do mal que eu posso sofrer, mas também do mal que eu possa ser. Eu não sei se você está nessa fase da sua vida. E eu não vou te iludir. Se não, possa ser que você receba o sopro do Espírito Santo para fazer uma visita ao deserto. E se você já foi lá, possa ser que outros desertos o sopro do Espírito te leve. Não é para maldade, é para a autenticidade. É para sermos a imagem de Deus nesta realidade. É para sermos reino de Deus nesta realidade. Então, se não, possa ser que você vá. E se você está, então eu oro. Eu oro para que nesse período, antes de Cristo voltar, que você e eu possamos ser cristãos autênticos. Eu oro para que, no deserto da decisão, optemos
por sermos vitoriosos como Cristo foi vitorioso. Eu oro para que quando você ouvir a voz do diabo, você possa repreender e expulsar. Com o diabo a gente não fica conversando, a gente conversa com o Espírito Santo. O diabo a gente repreende e expulsa. Eu oro para que você perceba um princípio. Se o Espírito Santo assoprou e te levou ao deserto para que você se auto-enxergasse, percebesse Deus e tivesse a liberdade de escolher ser vitorioso como Cristo, o mesmo sopro que levou Jesus é o mesmo sopro que trouxe Jesus de volta do deserto. O que eu quero dizer é que quando você menos esperar, quando você decidir por Cristo de fato e de direito, quando você perceber o diabo e perceber a Deus, a diferença, e quando você se deixar ser moldado por esse Jesus, o sopro do Espírito vai de novo te tirar de lá sem você ter feito nada. E aí quando Jesus sai do deserto, confirmado na autenticidade, na veracidade, Jesus pega o livro de Isaías na sinagoga e ele lê e diz: porque o Senhor Deus me ungiu para pregoar as boas novas, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, enviou-me a curar os enfermos, a libertar da opressão, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha aquele livro e diz: hoje se cumpriu esta profecia. O que eu quero te dizer é que só seremos imagem e semelhança quando percebemos quem de fato somos e quando deixarmos o Cristo realmente nos moldar segundo a imagem dele. Aí a nossa palavra terá poder, aí a nossa palavra terá unção, aí o nosso louvor irá ecoar, irá derrubar muralhas. Aí as coisas irão acontecer em nossa família, irão acontecer em nosso bairro, irão acontecer na nossa faculdade. Por onde Deus nos levar, aí as coisas irão acontecer. Mas só depois que você e eu formos tratados no deserto. Então, característica de um cristão, que marca um cristão: o vento do Espírito que o leva ao deserto. Quando essa hora chegar, permaneça firme, constante, pois Deus está com você. Opte por vencer como Cristo, e quando você menos esperar,